Olá, meus queridos amigos, eu sou o Fábio Gomes de Oliveira, o seu jornalista do bem, aqui do Crônicas de um Jornaleiro. Um dos objetivos aqui no Crônicas de um Jornaleiro é usar o poder da imprensa, a força do jornalismo, para dar voz a pessoas que realmente têm algum tipo de relevância na sociedade. E é por essas e outras que a entrevistada de hoje é a tatuadora, fotógrafa e ativista feminista Pagu. Check the mic and make sure it sound right, boys. Salve, salve! Eu sou a Pagu. Primeiro, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho que eu desenvolvo aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou me apresentar então, eu sou a Pagu, tenho 33 anos, moro em Porto Alegre, sou natural de Arroio Grande, uma cidade bem pequena do interior. E moro há uns 12 anos já em Porto Alegre. Eu sou fotógrafa, sou grafiteira, sou poetisa e atualmente estou muito dedicada no mundo da tatuagem. Sou tatuadora desde 2019 e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como então eu uso essas ferramentas que eu tenho em mãos, né? Que é o hip hop e qual a minha ideologia dentro disso tudo. Pagu, conte-nos um pouco sobre sua vivência no rap e a sua relação com a família Banca Somos Um Só. Então, a minha vivência no rap começou muito cedo, porque eu sempre fui muito da rua. Com 12 anos de idade, bem no interior, em Pelotas. Eu cheguei lá aos 9 anos e com 12 anos de idade eu fiz os amigos da rua, assim, e a maioria eram meninos. E eu conheci o rap, me envolvi, assim, ouvi, claro, primeiro Racionais, Sabotagem, 509E. E aí eu descobri que tinham minas que faziam isso, como a Dinadi, por exemplo. O RZO também, que vinha pesado. E era o que chegava no interior, não chegava muito rap, né? Mas o pouco que chegava eu tava sempre buscando saber. Nossa, quando eu ganhei uma fita do 509E, eu enlouqueci, eu adorei. Eu fiquei pensando sobre as realidades e possibilidades que existem, né? Fora dali, um bairro tão pequeno do interior. Era no Capão do Leão, que é próximo a Pelotas, não é nem Pelotas, que já é uma cidade um pouco maior. E foi desde muito cedo, assim, a minha conexão com o rap, com a rua. E aí, quando eu cheguei em Porto Alegre, eu vi que tinha bem alto na Oswaldo Aranha aqui Liberdade para o Toniolo. E eu comecei a reparar que tinha muito Toniolo escrito no chão, na rua, por tudo, assim, onde tu olhava tinha Toniolo. Comecei a perceber as placas que tinham adesivos e tal, e comecei a querer saber um pouco mais sobre a cultura da pichação, do grafite em geral, né, do hip hop. Me interessei e comecei a arriscar, comecei a curtir, gostei de stencil também, conheci logo assim e achei o máximo. Quando eu já arriscava, eu me formei em fotografia e acabei fazendo uma conexão muito legal com uma banda de rap só de mina aqui do sul que se formou, com várias minas de cidades do interior também, mina de Santa Cruz, a Lizzy, maravilhosa. Uma banca Rap for Love. São 7 minas fazendo um rap. Como eu era fotógrafa, eu acabei sendo do audiovisual, fotografava os shows. E aí nisso eu fiquei sabendo que uma dessas manas fazia parte da banca Somos Um Só. Conheci, o Nego Mário também veio, conheceu todas as minas da banca, a gente trocou uma ideia.
Ele me convidou para participar da banda. Conte-nos um pouco sobre o universo da tatuagem, da fotografia e da poesia e como essas atividades se misturam com o rap. Vou começar então por ordem de existência dentro desse mundo das artes. Eu comecei fazendo fotografia, na verdade. Eu me formei na Fabico, aqui em Porto Alegre, em fotografia, e eu sempre gostei muito da fotografia da rua. Eu fiz diversos projetos para fortalecer as mulheres que estavam saindo de um relacionamento abusivo, que estavam com a sua autoestima bem fragilizada. Comecei, acho que meu primeiro acesso às mulheres nesse universo de empoderamento feminino foi assim. Nisso tudo eu conheci as gurias do Rap for Love, né? Maravilhosas, essa banca linda que tem vários sons no YouTube para vocês dar um confere. Tem uma junção artística muito bonita. E junto com isso, a Dani e a Lela Alves, que é uma MC maravilhosa, me apresentou também o Slam, que estava se iniciando aqui em Porto Alegre. Se não me engano, foi em dezembro de 2016 que teve o primeiro Slam aqui em Porto Alegre, o primeiro Slam no Rio Grande do Sul, que foi o Slam das Minas, que foi a Vanessa Guelov e a Daniela Lela Alves, que fizeram essa junção. Outras pessoas juntas, claro, de frente para o rolê, mas que me chamaram, que me apresentaram para esse rolê foram essas duas manas. E elas me apresentaram o Slam e eu fiquei apaixonada, porque é muita mulher junto, fazendo poesia contra o sistema, contra toda a opressão que vive, tu te reconhece em cada palavra. E aí tu tem vontade, a tua cabeça sai que é um turbilhão, tu quer escrever, tu quer botar pra fora, tu quer que a tua falta de voz seja ouvida, sabe? Eu já fazia isso na intervenção urbana, porque eu sempre tive no meio da pichação, no meio do sticker, e sempre foram muito políticos. Eu sempre quis ter algumas coisas de simbologia, como o espelho de Vênus, que é para as minas se ver ali também na rua, tem uma simbologia, lembrando nós, potência forte, estamos aqui, a gente está na rua, a gente está no muro, a gente está na praça fazendo poesia, gritando o silenciamento milenar que a gente vive sem ser julgada. É muito legal, é muito interessante. A gente nunca impediu que os manos recitassem, eles sempre recitaram no verso livre, e sempre foi muito legal também, porque são homens que sabem o quanto sofre o reflexo desse machismo, dessa cultura estrutural que a gente tem. Então eles estão dispostos a ouvir e acabam querendo falar, e é muito legal também, sempre foi muito legal. Mas na hora de competir ali, que sempre foram meninas, mulheres trans, e sempre foi muito agregador, muito legal. Partindo do Slam das Minas, eu sempre tentei juntar várias minas que faziam algumas coisas nos eventos. Por exemplo, eu chamava a mina que fazia macramê, eu juntava a outra mana, chamava que fazia piercing, a que fazia tatuagem, a que vendia seus salgados veganinhos. E aí a gente fazia, vamos comemorar hoje o Slam das Minas, então vem expor, sabe? Vem vender aqui as tuas coisas, vem mostrar teu trabalho, vem mostrar o que tu consegue, que tu sabe fazer, o que tu gosta de fazer. E nessas andanças assim de união das minas, eu conheci, eu já fazia grafite também, já tinha vários contatos do grafite, de minas que faziam grafite, mas da tatu eu já me tatuava, obviamente, mas eu não tinha tantas pessoas, amigas que faziam tatuagem. E aí, nessa vida de vai um rolê aqui, um rolê ali, eu conheci a Raquel Mandaluna e chamei ela para vir também fazer tatu nos eventos. A gente começou a conversar, a gente ficou muito amiga, e ela, logo que abriu esse espaço aqui onde eu trabalho, que é o El Xixo Tatu, que é aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, logo que abriu esse espaço, ela me falou, vem aprender tatu, vamos trabalhar com isso, tu tá sempre fazendo arte, fazendo correria e tudo mais, para criar teu filhote, então vem. E aí ela me chamou e me ensinou tudo o que sei no mundo da tatu. Tô desde 2019 aqui nesse espaço. É uma família também feita por outros grafiteiros, a galera que está sempre fomentando a cultura de uma forma ou de outra também, em épocas que não tem a pandemia.
A gente faz evento de sticker, feira, sempre. Nós somos um grande número de mulheres aqui também, nós temos tatuadores não binários, nós temos um espaço, uma galeria de arte, nós temos várias artes aqui também, de pessoas que passaram, que estão, que querem deixar uma contribuição para o nosso artística aqui, para decorar esse nosso espaço lindo, e formou-se um espaço muito legal e eu me envolvi diretamente com a tatu. Nesse tempo de pandemia, eu mais fiquei estudando do que trabalhando direto, mas eu estudei muito também sobre o meu eu artístico, como eu quero chegar com o grafite, porque eu larguei um pouco de mão essa cena do grafite quando me dediquei à tatu, e agora eu quero voltar a estar ativa logo que possível, porém com outra ideologia. Eu quero permanecer empoderando as mulheres de uma forma mais específica, assim. O meu companheiro tem projetos dentro das escolas públicas de Porto Alegre. O TG vai lá, ele pinta, ele troca ideia, dá uma oficina. Eu quero conseguir fazer isso, porém, nas ocupações. Nós temos aqui a Casa Rosa, que eu já fiz grafite lá, que acredito que ainda esteja ativa. É uma ocupa mista muito importante, porque as manas que estão em situação de rua estão ali, deixam seus equipamentos para sair fazendo a coleta no outro dia. Tem a ocupa, que hoje em dia é a ocupa caliça, que é uma ocupa que era a figueira, que eu também pintei lá dentro, que era uma ocupa separatista maravilhosa, umas manas muito, muito, muito fodas. Enfim, eu quero conseguir estar dentro dessas ocupações, dando oficinas, falando sobre poesia, falando sobre grafite, sobre fotografia, sobre todas as possibilidades de artes que temos. Pagu, até onde o movimento feminista pode colaborar para uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres? Então a contribuição que eu acho que o movimento feminista pode ter dentro da sociedade é, sim, por igualdade, por equidade, que é o que a gente busca desde sempre, né? A gente quer ser vista sempre como as mesmas qualidades que temos, né? Não só por a nossa presença como corpo, como estereótipo, mas a gente dotada das mesmas capacidades, dos mesmos poderes que todo mundo dentro da sociedade, não ser subjulgada só por fato de ser uma mulher, né? A nossa busca é muito política e ela é muito necessária, ela se faz muito necessária ainda. A contribuição é de 0 a 100, assim, porque a sociedade é patriarcal, ela é uma construção machista, uma construção patriarcal, e a gente vem há muito pouco tempo tentando mudar isso, né? Tentando ser de fato respeitada, de fato existir igualdade, de fato existir equidade, porque a igualdade também, às vezes, ela é muito distorcida dentro disso tudo. Como o ativismo feminista pode influenciar no combate ao feminicídio? Então, como que o ativismo feminista pode influenciar o combate ao feminicídio? Bom, a gente tem algumas ocupações aqui em que a gente pode colocar a mulher em roda de conversa, em que pode se dar uma assistência social. E isso tudo são mulheres que se uniram sem o apoio, principalmente desse governo machista que a gente tem, obviamente, né? Já nunca foi muito fácil, agora tá pior. Existem várias formas, tá? O diálogo é uma muito grande, porque quando a gente consegue ter acesso e conversar com outra mana, a gente consegue mostrar para ela, às vezes, que ela tá sofrendo um relacionamento abusivo e que pode sim levar ao feminicídio, porque a gente não entra já num relacionamento sendo abusadas. Isso começa aos poucos. Muitas mulheres fortes que já estão no movimento, em determinado momento da vida, podem se pegar em um relacionamento abusivo porque usa-se o sentimento, usa-se outras formas de manipulação com nós, mulheres fortes, mulheres que estamos na linha de frente, por as que vieram e por as que virão. O primeiro passo sempre é o acolhimento, né? Acho que dentro do feminismo ou de qualquer outro movimento cultural é o acolhimento, porque tu precisa acolher, tu precisa ouvir, tu precisa entender, tu precisa respeitar
para poder acessar e ajudar, não só fazer valer a tua verdade, porque dentro desse próprio movimento existem diferentes pensamentos, diferentes formas de agir. A gente pode atuar direta e indiretamente, né? A partir do momento que a gente já dissemina essa cultura do não existe não meter a colher na briga do vizinho, porque quem apanha é a mulher, os índices, as estatísticas estão aí para provar que não são os homens que estão morrendo, são as nossas mulheres que estão morrendo. Então, como nós podemos acessar elas e fortalecer elas e conseguir tirar elas desse ciclo vicioso? Denúncia, percepção, a gente tem que estar atento às nossas mulheres, nós temos que estar atentos às nossas crianças, isso é muito importante, porque as crianças refletem diretamente até a vivência dos seus pais dentro de casa, o que está acontecendo dentro de casa. Então, são muitas formas que a gente tem de contribuir para evitar, para tentar diminuir esse número absurdo e que aumentou muito na pandemia. Nós temos alguns centros de acolhimento aqui em Porto Alegre, temos inúmeros, na verdade. Eu vou falar alguns que eu conheço, assim, principalmente que é das Mulheres Mirabal, que é onde eu vejo um apoio jurídico bem forte também. As gurias têm uma conexão, têm um ponto forte de luta e resistência, e é uma ocupação que aceita mulheres em vulnerabilidade, em violência doméstica. Elas podem ir com seus filhos, com seus cães. Então, a gente tem alguns lugares, entre eles, essas ocupações, tá? Pagu, conte-nos um pouco sobre a sua relação com o seu filho e como você o educa para que ele não cresça numa cultura machista. Criar um filho nesse mundo machista é muito difícil, obviamente, né? Mas eu boto muita fé nessa nova geração que está sendo criada por mulheres, mais uma vez, por mulheres fodas, né? Porque são sempre as mulheres que criam seus filhos. Quase sempre, 80%, 90% das vezes. Então, eu boto muita fé nessa desconstrução que a gente tem dessas pessoas com uma mente mais aberta ao novo, ao aprender, ao respeito a todas as diversidades, a outras existências. Eu acho que quando tu aprende a respeitar as outras existências, é meio caminho andado, sabe? Porque tu aprende a ser um ser humano sem julgamentos e gatilhos que te fazem não respeitar o que o outro é. Sendo assim, é muito difícil sim criar um filho nesse meio, mas a gente faz como pode, a gente tá ali levando junto, mostrando as realidades, tendo sempre uma conversa igualitária, um papo reto. E eu boto muita fé que as coisas mudam, aos poucos, mas mudam. Nos meus agradecimentos aqui fica o salve, meu querido irmão Nego Mário. Estamos juntos sempre, é muito importante essa conexão que a Banca Somos Um Só consegue fazer. Mulheres fodas de tantos lugares, se conectar, se conhecer seu trabalho, estar junto de verdade, isso é muito importante. Meu irmão querido, muito obrigado sempre. Agradeço a ti também a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre essa existência no mundo da tatu, no mundo do grafite e de todos os espaços, como falado. Só valeu, então. Muito obrigado pela entrevista, Pagu. A sua voz, a sua postura e a sua atitude como mulher é de extrema relevância aqui para nós do Crônicas no Jornaleiro. Eu sou o Fábio Gomes de Oliveira, o seu jornalista do bem, aqui
do Crônicas, um Jornaleiro.